tema da nossa mensagem hoje é pensamento transformado para ver a vitória. Pensamento transformado para ver a vitória. Essa vitória, irmãos, ela é muito mais ampla. Muita gente pensa vitória consegui comprar minha casa, consegui casar, consegui comprar um carro. Eu não estou falando dessas coisas que são materiais que a gente consegue com o trabalho, não é isso. Estou falando de uma vitória num patamar muito mais amplo. Mesmo porque existem pessoas que não precisam fazer esforço para ter essas coisas e nem por isso elas são felizes. Não é verdade? Tem gente que pode comprar a casa que quiser, o carro que quiser, casar com quem quiser e nem por isso é feliz. Então eu estou falando de vitória, não uma vitória material, uma vitória humana simplesmente, mas uma vitória num contexto maior, porque ser vitorioso aos olhos do mundo é isso. Ser bem-sucedido aos olhos do mundo é isso. É você conseguir uma boa casa, uma boa família, enfim, isso é ser bem-sucedido. Mas, no que diz respeito à palavra de Deus, ser bem-sucedido vai muito além disso. A vitória é muito mais do que isso. Mas para que essa vitória chegue até nós, nós precisamos ter o pensamento transformado. Sim, eu vou falar sobre Romanos capítulo 12, versículo 2. Já falei muito sobre esse texto, mas quero falar mais uma vez sobre esse texto, Romanos 12, 2. Porque nós precisamos ser relembrados disso sempre. Porque a nossa mente, ela sofre um desgaste do mundo, sempre. Então, nós precisamos ser transformados e renovados. Vamos lá. Romanos 12, 2 diz assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Primeira coisa que eu quero falar com você é sobre conformar, ser conformado. Nós já sabemos disso, né? O significado primário da palavra conformado é acomodado. Conformado é aquele que está tudo bem, eu já me conformei, eu já aceitei. Mas mesmo nesse sentido primário da palavra, quando nós olhamos para esse texto diz para nós que nós não devemos aceitar esse mundo, ou as coisas que acontecem nesse mundo. Houve uma época, irmãos, em que você era criança e seu pai e sua mãe não deixavam você ver filmes violentos, filme que tinha matança, sangue, essas coisas, você não via. Mas aí você foi crescendo, foi começando a ver escondido, e aí você foi crescendo mais, aí depois você não precisou mais ver escondido e começou a ver mesmo. Mas a primeira vez que você viu aqueles tiros, a pessoa, você falou: meu Deus, que violência, nossa, esse filme é forte, hein? Mas agora quando você assiste, você não fala nada. Poxa, os caras só deu um tiro. O que aconteceu? Você já aceitou, você já se conformou, aquilo não causa mais estranheza a você. E é justamente esse tipo de coisa que a palavra diz que a gente não pode ter em relação ao mundo. Quais as coisas no mundo que te chocam ainda? Você olha para o mundo e fala assim: isso aí é assim mesmo. E agora a gente vê, né? O pai matou o filho matou o pai, matou a mãe, não sei o quê. É assim mesmo. Parece que as pessoas já não se chocam mais. E é justamente isso que Paulo está dizendo: olha, vocês não podem se conformar com esse mundo, vocês não podem aceitar o caminho que o mundo vai e achar que é normal, vocês não podem. Mas ao invés disso, vocês precisam ser transformados. Transformados em o quê? Eu pergunto para vocês.
Porque quando você é transformado, você muda de uma coisa para outra, não é verdade? Mas em que nós devemos nos transformar? Eu sempre faço essas perguntas, irmãos. Eu creio que você talvez nunca tenha feito essa pergunta. Transformar em quê? Uma coisa eu sei, que nós devemos ser transformados em algo, ou em alguém, ou em alguma coisa, enfim, que seja capaz de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso me diz que quando eu sou conformado com o mundo, eu não sou capaz de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando eu sou transformado nisso que Deus quer que eu seja transformado, eu me torno capaz de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que quem está conformado com o mundo não é capaz de experimentar a boa vontade de Deus? Porque a conformação do mundo nos cega. Quando nós estamos conformados com o mundo, nós não conseguimos enxergar aquilo que é de Deus. Nós olhamos para as coisas de Deus, sabe o que as coisas de Deus parecem para aqueles que estão conformados com o mundo? Parecem chatas, cansativas, e Deus me livre. Já viu aquele crente, aquele irmãozinho que recebeu Jesus, está no fogo puro, está naquele... Tudo ele topa. Ah, irmão, vamos fazer... Vamos lá. Ah, irmão, vamos orar. Vamos lá. Tudo ele topa. Os olhos dele se abriram, ele começou a enxergar aquilo que alguns acham chato, ele está se amarrando em fazer. Por quê? Porque ele começou a enxergar uma outra coisa que ele não via. Eu lembro do próprio testemunho da minha mãe. A mãe, quando se converteu, já faz alguns anos isso, ela falou assim, e ela começou a ler a Bíblia, né? Porque ela não tinha prática de ler a Bíblia. E aí ela começou a ler a Bíblia, e ela já tinha uma idade já avançada. Quando ela se converteu, ela falou assim, puxa, quanta coisa tem na Bíblia, se eu soubesse, já tinha começado a ler isso antes. Mas quando a gente está no mundo, a gente não consegue enxergar o quanto que Deus pode nos abençoar, o quanto que uma Bíblia pode nos abençoar. A gente não consegue enxergar isso. Você está em casa, sofrendo, acabado, destruído, com a Bíblia na gaveta, mas não consegue perceber que a Bíblia ali tem cura para você, a Bíblia tem resposta para você, a Bíblia tem ali o consolo que você precisa. Por quê? Porque você está conformado com o mundo. As coisas do mundo estão tão na sua cabeça, tão na sua mente, que você não consegue experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A conformidade com o mundo nos cega. E sabe o que acontece? Quando a gente fica conformado com o mundo, a gente cada vez mais é direcionado para o mundo. E quando eu falo para o mundo, irmãos, não confunda com bebedeira, cachaçada, prostituição. Não é isso que eu estou falando, não. São as coisas mundanas. Coisas mundanas não é só beber, fumar, se drogar, se prostituir. Não é só isso, não. Coisa mundana, sabe o que é? É você começar a se ocupar mais das suas coisas, porque tudo é do mundo, irmãos. O que a Bíblia diz? Que nós que somos de Deus, que a gente use desse mundo como se dele não abusasse. É isso que a palavra fala. Então eu vivo no mundo, eu preciso usar das coisas do mundo, eu trabalho, eu estudo, eu tenho que fazer essas coisas todas, eu tenho que cuidar da minha família, mas eu preciso entender que essas coisas não podem me prender de forma alguma. Por quê? Porque a minha mente foi transformada. Então, se a minha mente foi transformada, o meu desejo é experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, coisas mundanas não são coisas, são coisas comuns que nós fazemos o tempo todo. Coisa mundana é lavar roupa, coisa mundana é passar. Mas, pastor, a gente não tem que lavar roupa e passar? Tem, lógico. Pelo amor de Deus, lave a roupa. Eu lembro de um testemunho, né, que a missionária contou, que
lá no meio dos missionários tinha uma determinada pessoa que era de um determinado país. Eu não vou falar país nem coisa nenhuma, porque tudo agora é preconceito, é coisa. Então eu só vou citar a história sem citar nem a nacionalidade. E aí as pessoas com as roupas normal, né? Você lava a roupa desbota. Isso é normal. E a roupa daquela pessoa estava com a cor novinha. Aí alguém falou assim: poxa, fulano, engraçado, a sua roupa fica sempre, não desbota, fica novinha. Ela falou assim: eu nunca lavei. É por isso que não desbotou, ela nunca lavou. Então, lava, por favor. Essas coisas, só que Paulo fala assim: todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar prender por nenhuma delas. Eu não posso estar tão ligado nas minhas coisas, tão ligado no dinheiro que eu tenho que ganhar, na roupa que eu tenho que lavar, no carro que eu tenho que dirigir, não é isso que eu tenho que fazer. Eu não posso estar tão ligado nisso a ponto de perder o tempo da boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Eu preciso sim fazer todas essas coisas, mas eu preciso entender que Deus tem algo para mim, que ultrapassa o meu dia a dia, que ultrapassa as coisas normais que eu faço. Olha Efésios capítulo 4, 22, 24. Olha o que Paulo escreve aos Efésios: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Segundo o trato passado, o que é o trato passado? É a maneira que você lidava antigamente no mundo. Você lidava antigamente no mundo desapercebido das coisas de Deus. As coisas de Deus estavam distantes, você não considerava isso. Então, você vivia o seu dia fazendo as suas coisas e só as suas coisas interessavam. Mas agora você recebeu uma nova consciência, então agora eu tenho uma vida com Deus. E aí é que eu falo da parte do sucesso e ter vitória. Você pode ter vitória financeiramente, familiar, você pode ter vitória no que você quiser. Mas essas coisas não irão preencher. Eu ouvi uma frase essa semana que bateu exatamente com o que eu já pensava, né? Não que eu tenha experimentado isso, mas eu já pensava que era assim. E a pessoa disse assim: olha, uma pessoa rica, que pode comprar o que quiser, que pode comer o que quiser, foi uma pessoa rica falando, né? Que pode comprar o que quiser, que pode comer o que quiser, que pode ir aonde quiser. As coisas perdem o gosto. Porque você pode comprar o que você quiser. Você pode ir aonde você quiser. Você pode comer o que você quiser. Você não precisa ir num restaurante e ficar olhando o cardápio, procurando como é que é aquele mais barato que dá para todo mundo. Não, gente, vamos pegar a porção aí, cada um come um, hein? Você não precisa fazer isso, você pode comer o que você quiser. Olha, eu quero o restaurante mais caro, eu quero o prato mais caro, eu vou comer o mais caro. Paga para todo mundo aí, que hoje eu estou bom, vou pagar para todo mundo. Sabe o que acontece? Perde o gosto. Você, às vezes, fica chateado porque não tem dinheiro para isso, para aquilo, mas olha, você é feliz e você não sabe. Você tem que trabalhar e batalhar. Isso mantém você vivo, isso mantém você nos trilhos. Porque quando você não precisa mais de nada disso, e você simplesmente, o que você quiser, isso perde o sentido. Quantas pessoas ricas, milionárias, multimilionárias, se matam? Por quê? Por causa disso. O carro que aparecer, eu compro. A casa que quiser, eu compro. Eu compro. Ele se mata. Você fala assim: ah, meu Deus, se eu fosse isso. Você também ia ficar enjoado. Você também ficaria enjoado. Sabe por quê? Porque as riquezas do mundo, elas não preenchem totalmente. Eu sei que a gente gostaria muito, né, de ter uma vida um pouquinho mais tranquila, né? Ah, se eu queria só não precisar trabalhar tanto. Mas eu digo para você que as coisas do mundo não preenchem totalmente. Só quem é capaz de preencher totalmente é o Senhor. É por isso que você vê, às vezes, eu creio que todos nós já vimos aqueles vídeos de igrejas na África, igrejas, irmãos, que tem só uma estaca de bambu e é forrado um pano por cima, e os irmãos ficam sentados no chão, na terra,
e eles cantam, eles louvam, eles levantam as mãos. Você fala assim, como é que essa gente está aí fazendo isso? Essa gente está sendo enganada. Enganado? Não, enganado está você. Eles estão ali felizes da vida, porque estão louvando ao Senhor. Eles podem não ter o que comer ali, eles podem não ter como cuidar dos doentes, mas eles têm a fé deles, eles estão felizes, estão vivendo e não se matam. Tem gente aí de iPhone, de carro importado, se matando. Então, na verdade, o trato passado, o trato do mundo, ele deve ser despojado com o velho homem. Por quê? Porque ele se corrompe através do quê? Das concupiscências do engano, o desejo do engano. Irmãos, as coisas do mundo são enganosas. Por que eu estou insistindo nisso? Porque a gente precisa entrar no trilho certo. Se você quer ter sucesso na vida, você não pode, de maneira nenhuma, ter uma visão simplesmente mundana, ou das coisas mundanas, das coisas do mundo. Você tem que ter uma visão de Deus. Os homens e mulheres que alcançaram maiores vitórias na vida foram aqueles que tinham visão de Deus. Mesmo no seu trabalho, Deus precisa entrar no seu trabalho, Deus precisa entrar no seu casamento, Deus precisa entrar na sua família, precisa haver uma visão de Deus, porque se não tiver uma visão de Deus, você pode ter o mundo inteiro e não vai ficar satisfeito. Eu sei que às vezes a gente quer culpar Deus. Poxa Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer? Por que o Senhor me fez assim? Por que Senhor que eu nasci nessa família? Por que Senhor que eu nasci pobre? Por que Senhor, por quê? E a gente não vê a oportunidade que Deus nos deu. Sabe, quando eu estava no hospital e estava ali pedindo a Deus para voltar para casa, a minha saturação não melhorava, as coisas estavam complicadas, eu estava no CTI, e eu pensando em voltar para casa. Irmãos, Deus me falou algo ali, e eu percebi no meu coração, tudo isso que a gente corre atrás e luta igual um maluco para conseguir, isso não tem valor nenhum, irmãos. Não tem valor nenhum. Você está correndo atrás do vento. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade, né, de estar bem com a sua família, você bate o pé ali e fala assim, não, eu estou certo, quem quiser que venha falar comigo. Isso não vale de nada. São coisas mundanas, coisas sem valor, coisas vãs. E Deus me mostrou ali e falou, olha meu filho, o verdadeiro valor, sabe, tem tantos detalhes que nós deixamos passar, porque nós estamos tão preocupados com aquilo outro, e a gente não percebe. É interessante, por exemplo, quando a gente sai daqui da cidade e encontra com alguém, principalmente o pessoal do Rio. Você mora onde? Moro em Teresópolis. Puxa, mas eu queria tanto morar lá. Gente, aquela cidade é maravilhosa. Você fala, Olha, mas aquela cidade é linda, mas eu queria tanto, se eu pudesse morar lá. Aí você fala assim, é bonito mesmo. Você deve viver lá no Parque Nacional. Gente, tem gente em Teresópolis que nunca foi no Parque Nacional. Nunca foi. Aí a pessoa fica até com vergonha assim, eu não saio de lá. Nunca foi. Sabe, a gente fica tão preocupado que a gente olha e não vê as coisas. Agora, quando você vai para um CTI e você não sabe se vai viver ou se vai morrer, você fica com saudade até da rachadura da parede. Você fala assim, puxa, eu queria ver aquela rachadura mais uma vez. Eu queria ver aquela rachadura na parede mais uma vez, Deus, deixa eu voltar para ver aquela rachadura. Irmãos, tudo ganha sentido. Então a nossa mente precisa realmente de uma transformação, porque Deus tem tanto para mostrar para nós.
mas nós estamos tão envolvidos nas nossas próprias coisas que nós não conseguimos enxergar nem escutar. E Deus está falando, meu filho, sabe, eu já estava no CTI, eu não podia ter celular, mas quando eu fui para a enfermaria, eu podia usar o celular. E aí eu comecei a ver os cultos, né, da gente aqui, as reprises, ficava assistindo os cultos. E quando eu fiquei ouvindo a palavra, ouvindo os louvores, eu falei, meu Deus, que coisa tremenda, Deus. Que coisa tremenda. Gente, esse pastor Pretinho falando aí, que coisa tremenda ele está falando. Porque, irmãos, a gente fala aqui, embora eu esteja falando, mas muitas coisas eu não sei nem o que eu estou falando. A verdade é essa, Deus está me usando, eu não sei, né? Às vezes o assunto desvia, eu vou para outro lado, e alguém fala assim, pastor, desviou, você não sabe, mas tem alguém que está assim, pastor, quando o senhor falou aquilo ali, uma vez eu saí daqui, fui para uma igreja lá no Rio, aí cheguei lá no Rio, um irmão lá na porta da igreja falou assim, pastor Nilson, mas o senhor está lembrado de mim não, né? Falei, não estou não, irmão, sendo sincero, não estou não. Estive lá na sua igreja, amém. Estive lá no dia que o senhor pregou aquela mensagem. Eu falei, sim, aquela qual? Eu não sabia do que ele estava falando, não, mas para ele foi algo tão especial, que ele chamou de aquela mensagem. Eu não sabia qual era aquela mensagem. Então, como Deus usa, né, para mim, eu posso estar falando aqui, eu estou até pensando, gente, estou falando muita bobagem aqui já. E alguém está falando assim, meu Deus, que coisa tremenda, era isso que eu precisava ouvir. E eu estou aqui me recriminando, falando assim, para, muda de assunto, fala outra coisa. Mas a pessoa está sendo abençoada ali. Irmãos, porque o Espírito Santo faz isso. Ele faz isso, ele usa coisas, sabe, e quantas palavras, ontem eu participei de um culto ao vivo não, uma transmissão de culto ao vivo, né, numa live, no Telegram, nunca tinha feito live no Telegram, mas para um grupo no Telegram, que me convidou e eu tive o prazer de pregar ali, e como é bom falar das coisas de Deus. Sabe, Simone já fica olhando para mim e fala assim, vai contar de novo. Aí eu começo a contar, né? Mas eu já contei sei lá quantas vezes. Então, para ela que sempre ouve, você vai contar de novo. Mas as pessoas que ouvem pela primeira vez falam, meu Deus, que coisa tremenda. Deus já tem feito coisas tremendas na sua vida. Você só precisa contar. Porque para você já ficou comum, não, isso aí que foi Deus fez. Não, isso para você, conta para o outro para ver só. Conta para o outro. Quando você contar para o outro, fala assim, puxa, que coisa tremenda. O outro não ouviu a sua história ainda. O outro não ouviu o que Jesus fez na sua vida ainda. O outro não ouviu. Então você acha, não, eu tinha 10 anos, Jesus me curou. Não, tá, mas o outro não ouviu isso, ele não sabe disso ainda. Então, para ele é novidade, ele de repente está precisando daquela palavra ali. Eu me lembro uma vez que eu estava todo enrolado no cartão de crédito, faz muitos anos isso, e eu encontrei um amigo no supermercado. Aí, conversa vai, conversa vem, ele falou assim, rapaz. Aí ele falou também que tinha ficado enrolado com dinheiro, não sei se... Aí ele falou, sabe o que eu estou fazendo? Eu parei, quebrei meus cartões de crédito, tenho um cartão só com R$100. Aí eu, puxa, E eu estou comprando tudo no dinheiro. Eu pego as moedinhas, vou comprar pão no dinheiro, só no dinheiro, eu não uso mais cartão, só o dinheiro. Aí ele contou aquilo que ele estava fazendo, eu falei assim, puxa vida, que coisa, será que é possível isso? Eu falei, eu cheguei em casa e falei, Simone, já sei, vamos parar esses cartões de crédito tudo e vamos comprar só no dinheiro. Simone, está maluco, como é que vai fazer isso? Como é que vai fazer isso? Que dinheiro é esse que você vai comprar? Aí a gente foi e fez. Não foi necessário quebrar os cartões, foi só colocar ele na gaveta. E começando a comprar tudo com dinheiro. Era moedinha, irmãos, ia no mercado, comprava pão, ia naquele negócio. Não tinha, não comia,
É aquele negócio, só come se tiver o dinheiro. Então, isso foi no mês de setembro, foi apertado. No mês de outubro também estava meio apertado. Quando chegou novembro, irmãos, começou a sobrar dinheiro. A gaveta que a gente guardava o dinheiro, começou a sobrar dinheiro na gaveta. Uma coisa que a pessoa falou comigo, uma coisa que nem ele sabia, ele comentou comigo, mas Deus falou na minha mente, falou assim: olha aí a sua resposta, olha aí a sua solução. De repente, isso que eu estou contando agora é a solução para alguém. Puxa, mas pastor, eu vou falar não, mas essa é a minha situação. Eu acho que eu vou fazer isso. Eu acho que eu vou... Faz para você ver só. Faz para você ver se não vai dar resultado. Daqui a pouco tempo você vai pagar o cartão, você vai começar a guardar dinheiro e você vai ver que vai sobrar mais dinheiro do que você tinha antes. E você não... Irmãos, é fato. Então, nós recebemos de Deus essa capacidade de renovação da mente para pensar de forma renovada, para pensar que todas as coisas são possíveis. Eu quero ler ainda aqui Provérbios capítulo 4, 23. Provérbios 4, 23. Diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sabe, uma mente renovada, ela parte também de guardar o coração. Por quê? Porque todo dia Satanás ataca o nosso coração. O que faz a gente parar? O que faz a gente mudar de caminho? O que faz a gente desistir? O que faz a gente... Sentimentos. Uma pessoa guiada por sentimento não vai muito longe. Uma pessoa que é guiada por sentimento não vai longe. Porque os nossos sentimentos, irmãos, eles mudam de acordo com o tempo. Se está calor, tem um sentimento. Se está frio, tem outro sentimento. As irmãs, homem também, mas mais as irmãs, muda de acordo com a época do mês. Tem gente que alguns dias do mês você não pode nem falar oi. Passa e finge que não viu. Que você falar oi é um problema. Então você simplesmente finge que não viu e sai. Então veja bem, se você for guiado por sentimento, como é que fica? Um dia você está se sentindo ótimo, que maravilha. Hoje eu queria uma festa, hoje eu estou bem. Aí um dia, não fala comigo não. Não quero saber de ninguém. Irmãos, o nosso coração, a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. O nosso coração nos engana. Eu sempre falo sobre isso. Irmãos, não mudou nada. Só está frio. Não mudou nada, só está nublado o tempo. Imagina se Deus mudasse como a gente muda. Por isso que a palavra diz: eu sou o Senhor, eu não mudo. Eu não mudo. Vocês podem mudar, mas eu não mudo. Então, aquele que é guiado por sentimento, ele precisa guardar, sabe o quê? O coração. Quais são as portas de entrada do coração? Eu acho que eu devia ter primeiro passado aqui, depois passado aqui. Brincadeira. As portas do coração são essas. Eu lavei. As portas do coração são essas. Porque o que você ouve e o que você vê. De repente você está muito bem, viu uma coisa, acabou. Você está muito bem, ouviu um negócio, alguém mandou um áudio lá, você acabou. Então você precisa guardar isso. E a Bíblia fala, tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque do teu coração procedem as fontes da vida. É do teu coração que você tem força para trabalhar. É do teu coração que você fala assim: não deu certo hoje, mas eu vou tentar amanhã de novo, porque amanhã vai dar certo. É o teu coração que você continua caminhando, lutando. Quando todo mundo está indo contra, você fala assim: não, eu vou em nome de Jesus e eu vou vencer. É o teu coração. Mas se o teu coração se enfraquece,
Não é preciso ninguém para te empurrar da ladeira. Você mesmo se joga. É por isso que a gente tem que guardar o coração. Como é que eu guardo o coração? Eu vou ouvir, o profeta diz, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Eu vou ouvir aquilo que pode me dar esperança. Eu vou colocar diante dos meus olhos aquilo que pode me dar esperança. Eu vou me fortalecer com aquilo que pode me dar esperança. Eu não vou ficar olhando para coisas que vão tirar a minha força. Sabe, irmãos, o que normalmente as pessoas fazem? Elas estão muito chateadas. Vou ver Netflix. É o contrário. Se está muito chateado, vai ouvir a palavra. Vai ouvir a palavra. Vai orar. Bota um louvor. Não fica curtindo fossa, não. Eu vou curtir fossa. Estou chateado. Vou botar lá no Good Time. Não. Vai ouvir um louvor. Algo para te edificar. Porque é do coração que parte a força. Irmãos, nós precisamos de muita força. O nosso país, as coisas são difíceis, né? Especialmente se você é pobre. As coisas são muito difíceis. Você tem que matar um leão e um urso, um leão e um urso, um leão e um urso. Espera aí que tem mais leão e urso para você matar. Você tem que matar todos os dias. Então, se você perde o seu ânimo, como é que você sobrevive? Como é que você continua? Muitas pessoas, quando estão numa situação de CTI como eu fiquei, se entregam. Eu acho que não tem jeito não. Irmãos, em momento nenhum eu sabia que Deus tinha me chamado para alguma coisa a mais. Eu sabia que mais alguém tinha que ouvir uma palavra. Em momento nenhum eu me entreguei. Em momento nenhum eu falei assim: Senhor, a minha vontade eu quero voltar para minha casa. Eu quero estar com o Senhor. Não é medo de morrer não, irmãos. Eu quero estar com o Senhor, mas eu ainda creio que não acabou a obra que eu tenho para fazer aqui. Eu quero voltar para casa. Quando chegar a minha hora, Deus me leve. Mas enquanto tiver uma obra, eu não creio que acabou. Então, em maneira nenhuma eu me entreguei. Eu sempre declarando a palavra, em nome de Jesus eu recebo a cura. Em nome de Jesus eu recebo a cura. Em nome de Jesus eu recebo a cura. Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Eu declarando. Uma noite a minha saturação estava 88, 87. Com 8 litros de oxigênio. No dia seguinte, a minha saturação estava 95, com 6 litros de oxigênio. No dia seguinte, o médico falou assim: eu vou tirar o senhor daqui, vou levar o senhor para a enfermaria. Mas naquela noite eu fiquei com Deus falando: em nome de Jesus, em nome de Jesus. E chegava gente acidentada, e gente passava mal, e gente era entubada, e eu falando: em nome de Jesus eu vou sair daqui. Em nome de Jesus eu não vou ficar aqui. E graças a Deus eu saí. Aleluia, aleluia. Muitos também saíram. Eu sei que alguns não saíram, irmãos, mas eu louvo a Deus que Deus me deu essa oportunidade. Então eu quero gastar o tempo que me resta fazendo aquilo que Deus me mandou fazer. Eu não vou perder tempo com mais nada. Eu quero pregar a palavra, eu quero levantar pessoas para pregarem a palavra. Irmãos, em nome de Jesus, eu sei que nesse período agora o pessoal fica meio amedrontado, né? E dá medo mesmo, irmãos, embora alguns tenham só alguns sintomas leves, mas a gente fica meio amedrontado, e a gente tem que ser prudente. Mas eu creio que vai chegar um momento que isso vai acabar, e nós vamos atacar com tudo, e o inferno vai ter que recuar, em nome de Jesus. E como é que nós vamos atacar? Nós vamos pregar muito em todos os lugares, nós vamos espalhar para tudo quanto é canto, e vamos pregar muito. Nós vamos pregar muito na rua,
nós vamos pregar nas praças, nós vamos pregar em tudo quanto é canto que a gente for, ninguém vai segurar. Aleluia, aleluia. Olha só o que Deus diz, Isaías, mentira, Salmo 94, 11, olha só o que a palavra de Deus diz, Salmo 94, 11, o Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Os nossos pensamentos não são nada, irmãos. A gente pensa coisas que não acontecem, pensa coisas que não vão dar em nada. Mas olha só Isaías 55, versículo 8. Olha o que Deus diz a respeito dos pensamentos. Ele diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Os pensamentos de Deus são muito mais elevados que os nossos. Nós pensamos só nisso que nós estamos vendo aqui. Olha, Deus tem me feito para olhar para mais distante. Deus tem me feito olhar para mais distante do que esse momento aqui. E em nome de Jesus eu tenho desprezado toda e qualquer dificuldade, porque eu sei que Deus está prestes a abrir coisas grandes. No culto que eu participei ontem, o pessoal que participou, eles começaram a profetizar para mim lá, dizendo: pastor, eu creio que Deus ainda vai levar o Senhor para muitas pessoas ouvirem, porque tem muitas pessoas que precisam ouvir essa palavra. E eles começaram a dizer ali, aí o outro falava: eu também sinto isso, eu também senti isso. Irmãos, tinha gente de vários lugares do Brasil, de vários estados, estavam ali reunidos ali naquele grupo, e foi uma bênção, foi uma grande bênção. E esse é o poder da internet, irmãos. Quando que nós poderíamos fazer isso? Quando que as pessoas poderiam assistir de casa? Deus está fazendo. Ainda, 1 Coríntios 3, 18. 1 Coríntios 3, 18 a 23 diz assim: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Aleluia. Então não se engane, irmãos. Essa sabedoria do mundo, essa aparência do mundo, tudo isso passa. Mas estar na presença de Deus é o que realmente conta. Nós passamos mais de 30 anos, Simone nasceu na igreja, mas nós passamos mais de 30 anos trabalhando para o Senhor. E a gente pode até se arrepender de alguma coisa que a gente faça, mas uma coisa que a gente nunca se arrepende é de ter trabalhado esse tempo todo para o Senhor. Eu continuo querendo trabalhar para o Senhor. Eu não quero me demitir desse trabalho, não. Porque às vezes você tem um trabalho, Não estou falando de ser pastor, não. Estou falando de servir ao Senhor. Às vezes você tem um trabalho e você está ali, mas você não gosta desse trabalho. Eu quero trabalhar em outra coisa. Eu não gosto disso. Mas a obra do Senhor é o que nós queremos trabalhar. Na obra do Senhor, tudo vale, irmãos, seja arrumar uma cadeira, seja varrer chão, seja arrumar um banheiro, Valdir? Como o Valdir falou, seja fazer o que for, seja ficar na porta para dizer a paz do Senhor, seja o que for. E eu creio que vocês já sabem disso. Que para mim, eu poderia fazer qualquer outra coisa. Eu não precisaria estar com o microfone na mão pregando. Eu só faço isso, irmãos, porque eu sou pastor.
E ficaria muito estranho falar assim: pastor, não prega não? Não, eu não gosto de pregar não. Não é que eu não gosto de pregar, eu amo pregar. Mas eu passaria a bola para outro perfeitamente, porque eu sei que isso não é o essencial, vamos dizer assim. Tem gente que ama estar na frente do microfone, e não é isso. Eu amo falar da palavra de Deus, eu amo pregar, mas eu posso pregar em qualquer situação, não apenas com o microfone. Posso pregar ali na esquina, posso pregar para uma pessoa, posso pregar para qualquer pessoa, não tem necessidade de estar num altar. E por último, Provérbios 16, 3. Esse é o último texto que nós vamos ler. Aleluia. Provérbios 16, 3 diz assim: confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Como você pensa que a sua vida deveria ser? Você pensa nisso? Como você pensa que a sua vida deveria ser? Como você pensa que seria a vida ideal para você? Ou você pensa assim: pastor, já estou na minha vida ideal, não preciso de mais nada. Se melhorar, estraga. Eu não sei se tem alguém assim aqui. Mas a Bíblia diz: confia no Senhor e os teus pensamentos serão estabelecidos. Ao invés de simplesmente correr atrás das coisas, confia no Senhor. Que aquilo que está no seu coração, aquilo que você deseja, aquilo que você tem pensado, aquilo que você tem sonhado, Deus vai estabelecer. Então, o pensamento transformado, a mente transformada para receber vitória, é a mente que confia no Senhor em tudo que faz. Uma certa vez, vou contar para terminar, fazem muitos anos, um homem me procurou no gabinete pedindo um conselho. Ele devia uma quantia muito alta de dinheiro que ele não tinha como pagar, e ele tinha um comércio, e ele estava trabalhando de domingo a domingo para tentar pagar. E eu perguntei para ele: se você trabalhar de domingo a domingo, você consegue pagar? Ele falou: não consigo. Eu falei: então por que você não faz o seguinte? Trabalha de segunda a sábado e domingo vai para a casa do Senhor. Ele fez isso. A situação dele mudou. Sabe o que isso me diz? É que aquilo que eu não posso fazer, Deus vai fazer por mim. Pastor, nem que eu trabalhe 50 anos eu consigo pagar isso. Então, confia no Senhor. Se você tem condição de fazer e mudar alguma coisa, faça, mude, vá lá. Agora, se não tem como, confia no Senhor. Não adianta se afligir, não adianta ficar descabelado, não adianta ficar chorando, não adianta ficar deprimido, não adianta nada disso. Simplesmente confia no Senhor. Senhor, eu já fiz tudo o que podia. Agora só o Senhor para mudar isso. Aí sim, já orei, já fiz tudo que podia. Sabe o que eu vou fazer agora? Vou me divertir. Divertir, pastor? Por que não? Vou ficar chorando em casa?
eu já entreguei na mão de Deus, eu já fiz o que eu podia fazer, agora, meu filho, eu vou me divertir, porque não vale a pena eu ficar desperdiçando isso. Sabe aquele pacote de biscoito que você guarda lá no armário, que você esconde das crianças, para as crianças não comer, porque senão você não come. Vai lá e come ele. É isso aí. Se você é casado, se você tem seu marido, se você tem sua esposa, sai um dia. Eu sei que os homens não gostam muito disso, mas vai caminhar na feirinha. Os homens ficam mortos com esse negócio de caminhar na feirinha, pelo amor de Deus, não fala disso não. Vamos caminhar na feirinha não, porque é um negócio de doido. Mas faça alguma coisa que você goste. Você gosta de música? Coloque a música lá para você ouvir. E faça o que você gosta. Você já orou, já entregou na mão de Deus, já fez o que podia, agora confia no Senhor, viva a sua vida, desfrute a sua vida. Ah, pastor, comprei um colchão novo. Então dorme, meu filho. Deita e aproveita esse colchão que você comprou, rola para lá e para cá, é isso aí, aproveita, porque, irmãos, a gente, que pregação é essa, pastor? Então dá para mim o colchão, não é verdade? Se você já fez tudo que você podia fazer, aproveite o que você tem na sua vida. Se você toca um instrumento, vai tocar o instrumento. Se você tem planta, vai regar a planta, muda ela de vaso, vai lá e faz o que te dá prazer agora. Porque o que não vale depois que eu fiz tudo que eu tinha que fazer e já entreguei na mão do Senhor, agora eu vou ficar aqui sofrendo. Meu Deus, eu não tenho ainda. Não, agora eu já fiz, agora eu vou viver a minha vida. A graça de Deus nos capacita a isso. Sabe, eu e Simone, quando a gente já fez tudo que tinha que fazer e não tem o que fazer, às vezes até tem que fazer, às vezes tem uma louça lá que tem que arrumar, mas você não quer fazer, não faça, é sua casa, deixa lá, amanhã eu vejo isso, não é verdade? Não quero mexer nisso agora não, vai, deita, dorme, amanhã você mexe nisso. Não, tem que arrumar isso aqui, porque senão o quê? Quem vai ver? Quem vai reclamar? Você vai reclamar? Então fica aí, amanhã eu venho aqui e resolvo isso. Na verdade, irmãos, Deus fez a vida para a gente aproveitar o que a gente tem. A gente só não pode pecar, o restante a gente pode fazer tudo. Então aproveite a sua vida. Se você tem 10 anos, aproveite. Se você tem 15, aproveite. Se você tem 20, se você tem 40, se você tem 60, se você tem 70, se você tem 100, aproveite, Se você tem 100, conta mesmo tudo que você fazia, uma vez, 2 vezes, 10 vezes. Você já contou isso? Eu contei? Não, mas eu não contei isso aqui. Aí conta de novo e vai, se diverte contando as histórias. Faz o que você pode fazer.